Olá, somos o grupo composto por Rafik Saf, Keila Brito, Laura Gabriela e Rafael. O presente trabalho aponta algumas considerações a respeito dos princípios da conciliação e da mediação judicial, que foram inseridos no novo Código de Processo Civil, sendo essas formas de incentivos consensuais para a solução de litígios, e também tratando acerca da mediação familiar. Agora, trazendo à tona alguns princípios da mediação. O princípio da confidencialidade é a proteção ao sigilo de informações, documentos, propostas, declarações, abrangendo todas as informações produzidas no processo, a qual só poderá ser utilizada nos termos que for deliberado e previsto conjuntamente pelas partes. O princípio da autonomia da vontade é a base do procedimento consensual, isto é, o direito de as partes decidirem sobre os seus destinos, definindo as regras e sempre respeitando o ordenamento jurídico. O princípio da imparcialidade e neutralidade, tanto o conciliador como o mediador deverá estar equidistante das partes, por ser um terceiro estranho aos envolvidos. Devem agir de forma imparcial, respeitando os pontos de vista das partes, visando oportunidades para que elas possam explorar a negociação. O princípio da independência é a autonomia e liberdade dos conciliadores e mediadores, para exercerem suas funções sem qualquer subordinação ou pressão interna ou externa, garantindo, desse modo, a liberdade dos acordos. O direito de família é ligado diretamente a questões psicológicas, sentimentos e emoções, como afirmativa podemos dizer que ele une indivíduos por livre manifestação de vontade. E antes a união harmoniosa é dissolvida, por tornar-se carregada e difícil de ser mantida. A mediação procura oportunidade de solução de conflito, possibilitando que com maturidade os protagonistas repensem sua posição de homem e mulher, pai e mãe, verificando seus papéis na conjugalidade e na parentalidade, e impedindo violência na disputa de filhos menores e pelas visitas. Com isso, protege-se a prole do comprometimento psicológico e psicossomático, tão frequente no período de pós-separação ou pós-divórcio de seus pais. A mediação familiar é uma boa alternativa quando as pessoas querem resolver o problema, e em especial quando querem resolver rapidamente. Por exemplo, questões que envolvam guarda ou manutenção financeira dos filhos, partilhas de bens ou distribuição de herança podem levar anos aguardando uma decisão judicial. Enquanto isso, os parentes se distanciam cada vez mais e o futuro da criança permanece indefinido, e os bens são desvalorizados. A mediação familiar traz mais benefícios do que um processo judicial, ao definir um acordo que seja satisfatório para todas as partes. Portanto, ela é indicada para qualquer situação onde há possibilidade ou vontade de negociação. Com os princípios e valores introduzidos na Constituição Federal de 1988, a família passou a ter proteção do Estado, sendo que essa família passou a ter uma função social, a afetividade. Nas palavras de Paulo Lobo, enquanto houver affectio, haverá família, unida por laços de liberdade e responsabilidade, e desde que consolidada na simetria, na colaboração e na comunhão de vida. Na maioria dos casos, os conflitos familiares surgiram de algum desentendimento entre um casal, pai e filho, que se amavam, mas por algum problema seguiram para uma ruptura de relação. Uma vez que o amor inexistente poderia ser instável, e apenas os envolvidos podem saber chegar a um fim ou talvez a um novo recomeço. No caso, se levando até o isolamento, nos pontos da concordância e discordância, para levar um aspecto de mudança de ponto de vista de ambas as partes, para assim, de maneira calma, pacífica, chegar finalmente em um acordo. Em nosso trabalho, através da decisão coletiva, decidimos pegar o assunto mediação familiar. Esse assunto é importante tanto pela sua complexidade, no qual envolve a família, o próprio divórcio e o que acaba ficando de lado em muitos casos, mas também é o mais importante, afinal, são os filhos que são os que mais saem afetados através desse processo, mas também pela forma como versa através de várias disciplinas, desde psicologia até mesmo direito. Para começar com o trabalho, primeiro definimos qual seria o modelo de organização que adotaríamos. Após um breve diálogo, decidimos pegar tópicos e dividir eles para cada um. Dessa forma, seria mais organizado e daria a cada um da equipe o seu devido espaço para que trabalhassem em conjunto. Além de escrever sobre os tópicos do artigo, também dividimos funções para que cada um fizesse, como por exemplo um mapa mental, outro ficava responsável pela formatação e o resumo, enquanto o outro ficava encarregado de fazer o vídeo.
Então, por fim, definirmos um prazo que respeitasse o tempo de cada um e que fosse confortável para que cada um fizesse sua parte e então mandasse para os demais. Que através de um diálogo saudável, de uma troca de ideias, nosso trabalho em equipe contribuiu para render um trabalho o mais bem feito possível. Portanto, dessa forma podemos ver que a própria mediação não está presente apenas nas linhas que escrevemos uma após as outras, no artigo em si, mas também na própria relação de equipe que nós tivemos para efetuar o próprio trabalho. E de forma que tirasse o máximo de potencial possível de cada um de nós, sem apelar, claro, para atitudes passivo-agressivas, sem ameaçar e sempre respeitando o tempo de cada um. A mediação familiar surge como uma forma alternativa de resolução de conflitos em que um terceiro, um profissional capacitado, tem a missão de auxiliar as partes a contornarem suas emoções dissonantes, a fim de que, por um mérito próprio, elas consigam chegar a um acordo que atenda às necessidades de ambos. Assim, conforme afirma Rosane da Rosa Cachapuz, a mediação de família é, em especial, um processo que enfatiza a responsabilidade dos cônjuges de tomarem decisões que vão definir suas próprias vidas, isolando pontos de acordo e desacordo. Também vale lembrar que a mediação objetiva facilitar o diálogo e restaurar vínculos comprometidos, o que já representa um grande ganho para familiares em conflito, vez que a reaproximação das partes é o primeiro passo para solucionar as disputas, além de representar êxito no tratamento dos afetos. Assim, uma das principais características da mediação familiar é que o poder de decisão é sempre deixado sob responsabilidades dos conflitantes e nunca do mediador. Este não está ali para decidir, dar opiniões ou ainda forçar um acordo, como normalmente acontece nas conciliações dentro do judiciário. Portanto, o método passa a ser caracterizado como um tipo de procedimento ao qual o casal procura, de uma forma espontânea, a ajuda de alguém prontamente qualificado para dirigir de uma maneira um tanto mais atenta e dedicada a solucionar as necessidades de todos os integrantes de uma forma mais duradoura e eficaz. Bom, a mediação é um procedimento voluntário para a solução de conflitos, no qual as partes encontram-se na presença de um mediador e podem chegar a um acordo. Vale ressaltar que a mediação é um processo externo ao Poder Judiciário. Por meio dela, as partes podem expor seu pensamento e têm uma oportunidade de solucionar questões importantes de um modo cooperativo e construtivo, o que torna a mediação uma possibilidade de mudar a cultura do conflito para a cultura do diálogo. A mediação é um processo voluntário que oferece uma outra forma, além da via judicial, de solução para aqueles que estão vivenciando um conflito familiar ou qualquer outro conflito de relação continuada. O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de acordos, o que pode construir um modelo de conduta para futuras relações, em um ambiente colaborativo em que as partes possam dialogar produtivamente sobre suas necessidades. O mediador é um profissional devidamente treinado que vai ajudar você e a outra parte a resolverem um conflito por um acordo mútuo sem tomar nenhuma parte, bem como sem forçar o acordo durante a negociação. É imprescindível que o mediador não tome um lado e seja realmente imparcial para que a mediação tenha sucesso. A mediação deve ser realizada observando os seguintes princípios: busca pelo consenso, confidencialidade, competência, decisão informada, imparcialidade, isonomia entre as partes, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes. Os tribunais do Brasil estão começando a usar a mediação como forma de desafogar os magistrados e agilizar a solução dos casos. A mediação cria uma oportunidade e o espaço adequado para solucionar questões relativas à separação, ao sustento e à guarda de crianças, visitação, pagamento de pensão, decisão de bem e outras matérias.
Assim, a mediação leva as partes a entenderem a origem do conflito para resolvê-lo, sem precisar enfrentar longas demandas judiciais, o que gera uma maior qualidade de vida para os envolvidos e uma resolução do problema mais assertiva.